Fala pessoal, tranquilo? Vamos dar continuidade então aqui nos nossos estudos para a prova 70480 Programming in HTML5 with JavaScript in CSS3. Acabei de estudar mais um capítulo aqui, né? Na verdade mais um submódulo do capítulo 1 e nesse submódulo aqui então a gente vai falar sobre como escrever código para interagir com a UI, a User Interface. E esse é o objetivo 1.2 desse training book aqui que eu estou lendo, que é falar sobre a criação da estrutura do documento, né, para adicionar ou modificar os elementos HTML, implementação dos controles de mídia e implementação de gráficos com HTML e Canvas. Acho que eu escrevi errado aqui, deixa eu só trocar. Quem sabe faz ao vivo, né? Na verdade aqui é escrever código para interagir com a UI, né? Escrever código para interagir com a UI. Lembrando que eu vou disponibilizar depois esse PPT aqui para quem for tirar a certificação também, ou vai tirar alguma dúvida, então fica como referência para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, então basicamente hoje eu vim aqui, né? Na aula anterior nós já falamos sobre esse objetivo 1.1, que é criar a estrutura do documento, como funciona HTML e tudo mais, né? Aqui acho que não tem nenhuma dúvida ainda, né? Mas só para dar uma passada muito rápida, basicamente a estrutura de um HTML, você tem alguns elementos ali dentro, e o HTML5, ele provê semântica para que você crie páginas ricas, páginas que também façam sentido para os seus leitores, né? Por isso a gente apresentou aí, eles falam de alguns elementos que você tem que ter na página, que são elementos intuitivos para quem está lendo o seu site ali ou está utilizando o seu código-fonte da sua aplicação, e também para o código lá, para o Google, né? Quando o Google vai fazer um scan lá na sua página, ele vai entender que tipo de conteúdo é se você colocar esses elementos de uma forma adequada, né? Por exemplo, uma div não representa nada, né? Agora, se você colocar um elemento article, ele vai entender que tem um conteúdo rico ali dentro, né? Provavelmente tem alguma coisa ali que ele consegue ler. Então hoje a gente vai falar aqui sobre o objetivo 1.2, né? Então o que eu entendi aqui que eu acabei de ler é o seguinte: ele explica aqui que quando você cria uma página HTML, você coloca esses elementos ali dentro. Só que é possível que você consiga manipular esses elementos. Então hoje nós temos páginas dinâmicas, né? Não é que nem lá nos anos 2000, anos 90, que alguém fazia um provedor e tinha um site lá com alguns HTMLs e o negócio era estático, ninguém podia mais mexer. Então você, como usuário, você era um mero leitor do site, né? Hoje em dia, se você parar para pensar, a web, que é a famosa Web 2.0, ela evoluiu muito. Então hoje aí com redes sociais, nós somos as pessoas que incluímos conteúdo dentro de um site, dentro de um aplicativo. Então não é mais aquela coisa estática, né? E aí você consegue fazer isso através de código JavaScript, por exemplo, para alterar esses elementos que você tem dentro da sua página HTML de forma dinâmica. Então aqui, o que ele vai te explicando é que é basicamente isso, você consegue ir adicionando justamente por causa do DOM, tá? O DOM é o que ele mais dá ênfase aqui nessa parte, e o DOM ele seria o Document Object Model, tá? Basicamente o DOM, se a gente for seguir aqui dentro do W3 School também, que eu falei naquela última videoaula, o DOM é o seguinte: quando a página web ela faz o load dela, quando você entra ela carrega por completo, o browser ele vai criar o DOM. O DOM é o Document Object Model da sua página, tá? Basicamente ela é uma estrutura, que ela é uma árvore hierárquica que vai saber quais os objetos que estão na sua página. Então, a gente tinha falado aqui, né, que você tem aqui o head, aí dentro da sua página HTML você tem o head e depois o body, e veja que dentro do body você tem uma div, aí você tem um UL, dentro do UL você tem o li. Então, você tem aqui basicamente um pai e vários filhos, né? Se você olhar aqui, então, essa div aqui, ó, ela é pai desse parágrafo, desse UL e desses conteúdos. Então, o DOM, ele te provê isso, ele te provê uma árvore hierárquica que você consegue ir acessando todos esses nós, todos esses elementos. E o pai aqui é o document, né, aqui em cima, que é o seu documento HTML. Depois disso, ele cai para o primeiro elemento root, que é o HTML. Depois disso, você pode ir alinhando de diversas formas, né? Dentro desse HTML, ó, veja que você tem o HTML, aí aqui você tem o head, tá vendo? Então, basicamente, é o que ele representa aqui. Ele tem
o head. Dentro do head você pode ter diversos outros elementos, o title. Dentro do title você tem um conteúdo, você tem um texto e assim vai. Então a sua página ela vai ficando enorme. E basicamente é o que ele vai te explicar nessa parte aqui. Ele vai falar, olha, o DOM ele é uma representação da estrutura da sua página e aí você pode interagir, você pode fazer algumas coisas para trabalhar com esses elementos, né? E aí aqui ele te passa alguns métodos disponíveis para que você consiga fazer isso, tá? Então basicamente, ó, veja que você consegue utilizar o DOM aqui para fazer o seguinte, ó, get element by ID, tá? O que ele faz? Ele pega de uma forma individual algum elemento pelo ID dele. Então vamos pegar um exemplo mais prático aqui, ó. Veja que eu tenho aqui a minha página e para cada elemento, vamos usar, por exemplo, esse elemento da div aqui, né? Você viu que eu tenho uma div e eu posso criar um ID para ela. E o que eu coloquei aqui como ID, eu pus o nome, eu pus inner div, tá? Aqui poderia ser A, B, C, D, o nome que você quiser. Então, você consegue com aquele get aqui, ó, get element by ID, você consegue pegar aquela estrutura, você consegue pegar esse cara aqui, o inner div, tá? E para isso, veja só, aqui embaixo, esse documento aqui eu estou colocando, eu vou colocar lá no GitHub depois, tá? Esse cara aqui eu estou criando para essa lição. Então vamos lá. Então aqui, para você fazer isso daqui, basicamente você vai criar uma tag script na sua página, tá? E essa funçãozinha aqui que é o window.onload, ele vai garantir que eu pegue essa informação somente depois que o load da página fizer por completo, depois que a página entrar e que ela seja carregada de uma forma por completo, eu venho aqui e eu vou criar uma variável. Então, ó, var element, aí o que eu estou fazendo? Document, que é aquele cara pi, lembra? Aqui, ó, é o pi, né? Então eu estou usando a estrutura principal, o nó principal, que é o document. Estou falando, document, me dá aqui esse elemento que está pelo ID alterDiv. Aqui em cima chama alterDiv, isso. Então vamos usar esse cara aqui, tá? Div ID alterDiv. E aqui eu consigo pegar aquele elemento por completo. Depois disso eu vou falar assim para ele, olha, então agora que eu tenho esse elemento aí, eu quero que você me mostre o inner HTML dele. Então aqui eu estou fazendo um console.log. Se você estiver usando aí o Google Chrome, você aperta o F12 e ele vai abrir aqui o Chrome DevTools, tá? Aí você vai aqui nessa abinha de console. Para quem trabalha com web, isso aqui é fundamental você saber. Você tem como manipular coisas da sua página utilizando esse DevTools aqui. Então, ó, vou abrir a página aqui, que é essa página que eu estou fazendo como exemplo, né? E veja o seguinte, ó, eu vou abrir aqui, eu vou dar o F12 de novo, e eu não tenho nada escrito aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui no Visual Studio Code? Eu estou falando, pega aquele elemento alterDiv e faça um console.log, mostre no console qual que é o inner HTML desse elemento. Então, o alterDiv, ele é essa div aqui, e o inner HTML é tudo que está dentro desse elemento. Então, o que está dentro, ó, dessa div aqui? Deixa eu parar aqui. Ó, eu tenho esse conteúdo de HTML que vem até aqui. Então, eu tenho um parágrafo, um outro L, eu tenho mais algumas divs e tenho uma table. Então, basicamente, se eu entrar aqui e eu der um Enter, veja que ele vai me mostrar aqui o conteúdo que está inner HTML daquela div. Ó, ele me mostra no console. É basicamente esse conteúdo. E como que eu cheguei nisso daqui? Porque eu consegui pegar através do DOM, né? Eu fui buscar pelo get element by ID e peguei aquela div. Então ele joga toda essa div aqui dentro dessa variável aqui que eu criei, que eu chamei de element. E aqui eu consigo mexer, eu consigo manipular ela. Então é basicamente isso. Aí aqui embaixo existe uma outra forma de fazer. Então aqui eu vou usar agora o get element by tag name. Então nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro elemento, ou todos os elementos que você tem na sua página, que são parágrafos, que é o P. Né? Se você olhar aqui, ó, quando você vai escrever o seu HTML, você não colocou um P aqui, ó, isso aqui é um parágrafo. Então ele vai olhar por essa tag desse elemento, né? E vai falar aqui para mim, ó, mostra para mim quantas tags que eu tenho dentro da minha página. Ele pega essa informação e joga dentro dessa variável de parâmetros. Então aqui eu estou contando quantos parâmetros tem. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui. Deixa eu limpar o console aqui e vou dar um Enter de novo.
ó, tá mostrando a informação de número 6 aqui. Então, possivelmente é porque eu tenho 6 parágrafos dentro dessa página HTML aqui. Vamos ver? Cadê os outros? P. Aqui embaixo tem mais. Deu um Ctrl F aqui para procurar, né? Ó, ele mostra todos os P's aqui. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. O próximo aqui, ele também consegue trabalhar com esse get element, que chama query selector all. Então vamos ver o que ele faz. Mas basicamente, ó, ele pega todos os elementos que tem esse tipo de parágrafo aqui, né? Que é o P. Aqui se eu colocasse div, por exemplo, alguma outra coisa, de link, ele também iria pegar esse cara aqui. Então vamos lá, vamos limpar o console mais uma vez. Opa, cliquei errado. E vamos dar um Enter aqui. Aqui, olha só que legal. Aqui ele pegou todos os P's que eu tenho e veja que ele vai criar uma lista. Ó. Então, ele pegou todos eles aqui, né, que eu tenho aqui na minha página e gerou uma listinha que ele chama de node list aqui em cima. Tá vendo? Então, é dessa forma aqui que nós vamos interagindo com a página. Você consegue manipular todos esses elementos que você tem ali e aí você consegue pegar tanto pelo ID dele, que normalmente serve para ser único, tá? Então você cria um elemento div, você dá um ID e é um ID único. Ou então você pode trabalhar com o conceito de classes, que são classes do CSS, né? Então você põe lá uma classe de parágrafos. Então, se você tem 5 parágrafos e você quer mudar todas as cores dele, você consegue fazer isso através do DOM também, aplicando isso. Aí aqui, vamos para o próximo aqui. Vamos ver qual é a diferença. Aqui em cima a gente estava fazendo Query Selector All. Aqui eu também fiz Query Selector All. Essa aqui é a mesma coisa. Então vamos pular para o próximo. E aqui é uma forma que a gente pode alterar o DOM também. Veja, aqui no nosso HTML nós temos isso daqui de informação, né? Aí aqui qual é a ideia? Você consegue pegar uma div que você tem dentro da sua página e aí você consegue criar novos elementos e incluir isso. Então, você imagina o seguinte, você tem uma página que tem um conteúdo estático e aí você consegue inserir essas informações por programação. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando a div alter div aqui, aí aqui ele vai criar um outro elemento article. E aí aqui ele pega e ele faz um alter div.append child. Ele vai pegar essa div principal aqui e dentro dela ele vai colocar um filho que é esse novo elemento, que é esse elemento que está aqui em cima que nós estamos criando. Então vamos ver se vai dar certo. Deixa eu colocar aqui, incluir o elemento article. Vou salvar, vou dar um enter aqui, apareceu aqui, incluir o elemento article. Ele não estava presente, ele não está no nosso código-fonte isso. Ele só vai entrar porque programaticamente aqui, através de DOM, vamos falar assim, né? Nós estamos acessando o DOM, nós estamos inserindo esse elemento on the fly. Esse on the fly é na hora que está acontecendo a coisa, tá? E aqui a gente também pode remover. Existem formas de você incluir e de remover também. Vamos pular aqui e vamos ver então o que mais está falando na certificação aqui. Então aqui ele te mostra esses caras, como funciona, é basicamente aquilo, tá? Se você pegar para estudar aí, tem bastante conteúdo aqui, mas resumindo, é isso, é você acessar os elementos, manipular os elementos, tá? Lembrando que você consegue fazer isso daqui também através da library jQuery, tá? Isso aqui a gente está fazendo, vamos dizer assim, meio que na mão, mas você consegue também utilizar o jQuery para fazer isso. Então, beleza. Então, vamos mudar aqui agora, vamos clicar no Implement Media Controls. Aqui ele fala sobre a implementação de controles de mídia dentro da sua página web. E ele te dá dois recursos legais. Um que é o Video Element, tá vendo? A tag vídeo. E a tag vídeo basicamente é o seguinte: hoje em dia você pega um site como o YouTube, por exemplo, né? Ele tem aquele playerzinho lá. Aquele playerzinho que você tem lá no YouTube, você poderia ter, por exemplo, dentro da sua página HTML também, através da utilização desse vídeo aqui. Então, como que você faria? Você colocaria essa tag de vídeo e aí dentro do source você vai apontar para qual que é o arquivo físico que você tem, tá? Então, por exemplo, aqui eu colocaria uma tag
E aí dentro eu colocaria um vídeo meu que eu estou gravando aqui, por exemplo, dentro de uma tag de vídeo para ser exibida para o seu usuário quando ele está na página. E aqui embaixo ele mostra os atributos que ele tem. O source é qual é a fonte, né? O autoplay é o seguinte, ele fala para o browser se você quer que o vídeo toque assim que o cara entrar na página, ou seja, quando a página carregar, você quer que ele já toque automaticamente ou não. Então, se você não colocar isso daqui, ele não vai fazer nada, ele vai esperar com que ele vá lá e aperte o play. O control são os controles que já são do próprio controle de vídeo, para você, por exemplo, dar o play, para você pausar e tudo mais. Se você não colocar, não vai ficar visível. Esse aqui é o altura e largura, né? Você quer qual é a altura e largura que você quer. O loop é se você quer que repita. Então, por exemplo, você tem um controle de vídeo e você quer que quando ele acabe, que toque de novo. Então, se for para tocar de novo, você põe o loop. Se não, você não põe. E tem o poster, que é um poster mesmo. Enquanto não toca o vídeo, você quer colocar alguma imagem, então você pode pôr alguma imagem para quando ele clicar, aí toca o vídeo. Se você não colocar essa tag poster também, ele não vai colocar nada. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Eu fiz na página? Fiz. Então, olha só. Aqui é a implementação da tag vídeo, né? Aqui eu estou falando que ela tem os controles, aqui ela tem altura e largura. Eu estou colocando um poster que é uma imagem estática, tá vendo? Eu peguei um link aqui, que é um .gif, que é um loading. Então, basicamente, ele apresenta, enquanto eu não começo o vídeo aqui, ele fica apresentando um load, ó, que é essa imagem aqui, tá vendo? Se eu não colocar nada, ele simplesmente some e não vai aparecer nada, ó. Mas para não parecer que não tem nada, eu pus um loading, né? E olha só que interessante, isso daqui é a pergunta da prova pelo que eu vi, tá? Tem browsers que não conseguem rodar determinados tipos de vídeo. Então, por exemplo, você tem aqui dentro duas opções, tá? Você tem o source, que é o vídeo no formato OGG, e o formato MP4. Existem browsers que não conseguem, por exemplo, renderizar o OGG, tá? Então, vamos imaginar que o Internet Explorer não consiga. Então, dentro dessa lista de vídeo aqui, quando você coloca o source, você pode colocar 20 ou 30 opções aqui, vai depender de você. O próprio browser vai detectar qual é o tipo de vídeo suportado e aí ele vai pegar aquele vídeo e vai apresentar. Se nenhum deles for suficiente, se nenhum deles aquele browser renderizar, por exemplo, aí a gente tem uma tag aqui que chama Object, que ele vai falar para o cara, olha, o tipo de vídeo que você está querendo exibir não é suportado nesse browser. Então é basicamente isso. Pelo que eu vi, isso é uma pegadinha da prova, tá? Ele vai te perguntar se você quiser colocar algumas opções de vídeo, com qual tag você coloca. Se você coloca source ou se você coloca object. Então já fica uma dica aí, tá? E também aqui, voltando para o conteúdo da prova aqui, tem aqui o controle também de áudio, né? Que é esse cara aqui. Deixa eu voltar nele aqui. Cadê? Media Controls, aqui. Então, beleza. Aqui ele fala do vídeo e tem o controle também. Aqui embaixo. Vídeo. Cadê? Aqui, ó. E tem o elemento áudio também, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de um vídeo você tem um áudio. Veja aqui de novo, você tem também a mesma coisa de browser. Se o browser não suporta MP3, OGG, você tem que colocar mais opções, tá? É a mesma coisa do que o vídeo. E aqui abaixo ele fala da implementação de Canvas e SVG. Aqui já entra no conceito aí de você trabalhar com Canvas dentro de página, tá? O que seria o Canvas? Basicamente é um mecanismo para você incluir gráficos na sua página. Então, se você for trabalhar com gráficos, você pode utilizar o Canvas. O Canvas ele vai ser como se fosse uma lousa branca. Você vai desenhar ele aqui, tá? Através dessa tag de Canvas, vai dar uma altura e uma largura, e aí, mesma coisa, se o browser não suportar Canvas, ele vai falar que não suporta. E aí você consegue brincar dentro do Canvas, ó. Veja aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, ele criou um Canvas, e é um Canvas vazio, é um quadro branco. Só que aí você consegue ir desenhando dentro dele, tá vendo? Aqui, por exemplo, ó. Ele te fala que você tem uma função, né? Depois que você entrou na página, que a página fez o load, ele criou uma variável, e essa variável aqui ele foi pegar o document.getElementById, que é o ID do Canvas, e está falando que ele tem um contexto. O contexto ele quer trabalhar com contexto 2D, tá? Você pode trabalhar com alguns tipos de contextos aí. E aqui embaixo, ele vai te falar como que você consegue e quais são os métodos disponíveis para que você comece a desenhar dentro desse Canvas. Então, basicamente, o Canvas ele serve para isso. Você consegue desenhando dentro dele.
Isso é uma pergunta da certificação também, tá? Quando você for começar uma nova linha, quando você for começar a desenhar alguma coisa, o que você faz? Então, você tem que usar o método BeginPath, porque ele vai gravar aonde é que você começou a desenhar aquilo ali. Então, você vai ter que começar de algum lugar e vai terminar em algum lugar, né? Vamos usar como exemplo aqui, ó, essa linha que foi desenhada. Então, o BeginPath ele começa aqui e vai acabar aqui, né? Se você quiser desenhar aqui uma bola aqui do lado, então aqui você teria dois BeginPath, um aqui e uma aqui. Isso aqui também cai na certificação. Ele te pergunta qual desses métodos que começa uma nova linha aqui, né? Um novo tipo de gráfico. E aqui veja, você pode ir brincando com ele, você pode aplicar cor, pode falar que aquela linha, por exemplo, tem uma largura, tem uma altura específica, tá? Não vou passar tudo isso aqui porque basicamente não é o grande objetivo do vídeo, né? O objetivo do vídeo é você estudar comigo, não eu estudar por você, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, veja que tem bastante propriedades e se você não entende, tem uma coisa importante que você tem que saber também. Quando você vai trabalhar com Canvas, você trabalha com o eixo X e com o eixo Y. O eixo X, ele é o eixo aqui, ó, de horizontal. E o eixo Y, ele é de vertical. Então, o eixo X ele vai começar em 0 e ele vai até a largura do seu monitor. Então, vamos imaginar que você está trabalhando com 1024 por 768 aí, tá? Uma resolução bem antiguinha. Então, o seu X ele vai de 0 até 1024, que é a posição X dele. E o seu Y ele vai de 0 a 768. Então, quando você for desenhar, você vai ter que falar qual é o posicionamento que você quer de X e Y. Então, vamos imaginar que você vai falar que é 612, né, que é metade de 1024, e 300 alguma coisa. Então, por exemplo, você começaria a desenhar do meio da tela. Tá? Então, é basicamente isso que você tem que saber quando você for trabalhar com esse tipo de gráficos daí. E aqui na certificação ele te fala tudo, ó. Inclusive aqui, ó, o X e o Y, tá vendo? São os dois primeiros parâmetros para você trabalhar. Aí aqui você começa o BeginPath e vai fazendo o que você tem que fazer aqui, tá? Não vou entrar nesse método aqui, nesse mérito, fica por sua conta. E aí, basicamente, ele está falando de Canvas, como implementar, como usar o método de Path. Eu achei bem fácil isso daqui, eu fiz algumas demos aqui também. Você consegue pintar, tá vendo? Tem muita coisa para fazer, é bem simples o negócio. E por último aqui, ó, ele fala do SVG, que também é para desenhar imagem, tá? Então, quando você for colocar algumas imagens aí, você pode usar o SVG. Os dois trabalham basicamente do mesmo jeito, só que o SVG, ele é um pouco mais... Ele lembra a linguagem de XML, tá? Ele foi baseado nisso, mas aí você trabalha de uma forma de duas dimensões, gráficos em duas dimensões. Eu não fiz muitos testes aqui com ele, basicamente, porque eu achei simples também, tá? Mas você consegue trabalhar dessa forma aí, ó. Você consegue desenhar círculos, coisas em 2D, etc. Que mais que tem aqui que eu achei legal? Ele fala de performance também, isso é uma dica para a certificação, que ele pode te perguntar qual é o mais... se você for pensar em performance, qual que é o melhor, o Canvas ou o SVG? Ele fala que é o Canvas, tá? O Canvas te fornece possibilidades de performance melhor, porque ele renderiza melhor do que o SVG. Então, é até isso aqui que ele está falando aqui, ó. Em alguns casos, utilizando o SVG, é mais fácil do que o Canvas, porém, o Canvas, quando você vai trabalhar com gráficos e tudo mais, ele te fornece um pouco de performance melhor. E é isso, gente, maravilha. Aí no final desse objetivo 1.2 aqui, ele passa o sumário, né, que ele explica como que você usa os elementos áudio, vídeo, como que você usa JavaScript lá para você manipular o DOM também, que é bem simples. E no final de tudo tem um questionário aqui. Eu errei uma pergunta, que foi a pergunta, deixa eu ver, número 6, tá? Eu não vou passar em todos aqui, eu vou direto no número 6. Eu errei essa, que foi justamente aquela de performance, né? Ele pergunta que quando você tem uma situação de performance crítica, que você tem que desenhar gráficos na sua aplicação, o que você tem que usar? Aí ele falou que é melhor você usar Canvas para JavaScript, tá? Porque ele oferece uma performance um pouco melhor. Beleza, galera, é isso aí. Então aqui a gente cobriu hoje
basicamente a parte 1.2. Eu achei bem simples e beleza? Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal aí, dá um like e até o próximo vídeo. Grande abraço, galera!